já aviso que o negócio vai ficar um pouco mórbido agora, mas isso é importante para ter noção do que foi esse lugar. E aí, viajantes, vocês estão bem? O vídeo de hoje é um prato cheio para quem gosta de história, mas eu já aviso que não é uma visita nada fácil. Hoje eu levo vocês para Terezin, que é uma cidade na República Tcheca que foi transformada em um campo de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Terezin fica a mais ou menos 60 quilômetros de Praga e é um passeio que você consegue fazer em um dia. Eu fiz com uma empresa que chama Sandman, que é uma empresa super conhecida na Europa de passeios guiados e de graça. Esse, no caso, foi pago porque incluía um ônibus ida e volta direto de Praga. Terezin foi construída no século XVIII, ainda na época do Império Austríaco, e servia de forte. Ao longo dos anos, o lugar foi se transformando em uma cidade que, antes da guerra, tinha mais ou menos 7.000 habitantes. Durante a guerra, o número subiu para 50.000 e hoje em dia ainda tem gente que mora lá, são mais ou menos 1.000 pessoas. Em 1941, a cidade foi tomada pelos nazistas e foi transformada em um campo de concentração, que funcionou até 1945. Mais de 150.000 pessoas passaram por ali na época da guerra e menos de 4.000 foram libertadas no final. E só 3 pessoas conseguiram fugir de Terezin, no meio de uma festinha dos soldados quando estava todo mundo bêbado. Diferente de Auschwitz, Terezin não foi considerado um campo de extermínio, isso porque o objetivo não era matar quem estava preso lá, era mais como uma parada até Auschwitz. As pessoas que passavam por ali se tornavam prisioneiras, até que o governo decidisse que fosse a hora delas de serem encaminhadas para os campos de extermínio. Mas isso não quer dizer que elas fossem bem tratadas lá ou nada do tipo, muito pelo contrário. A média era que 130 pessoas morriam por dia de fome e doença. Como a lotação dos alojamentos era absurda, a gente consegue imaginar a velocidade com que as doenças espalhavam lá dentro, né? Eu já aviso que o negócio vai ficar um pouco mórbido agora, mas isso é importante para ter noção do que foi esse lugar. O crematório chegou a funcionar 20 horas por dia, e mesmo assim a demanda era tanta que eles tiveram que desenvolver novas técnicas de cremação, que são usadas até hoje, para conseguir agilizar o processo. As pessoas que trabalhavam ali no crematório mantiveram um registro, e lá consta que 30.000 pessoas foram cremadas, o que dá mais ou menos uma pessoa por hora durante os anos da guerra. E Terezin tem destaque na época do Holocausto, apesar de não ser um campo de extermínio, porque foi lá que os nazistas escolheram para transformar em um centro de propaganda. A Cruz Vermelha chegou até a desconfiar que tivesse alguma coisa de errado acontecendo ali, e aí eles agendaram uma visita. E foi aí que os nazistas resolveram embelezar o campo. Eles pintaram os prédios e criaram um discurso de que os judeus, os ciganos e os outros prisioneiros estavam ali para viver suas culturas livremente. E funcionou. Esse vídeo aqui foi uma das propagandas que foram filmadas lá em Terezin e mostra as mulheres conversando, jogando baralho, como se a vida lá fosse pura alegria. E essa aqui é uma das propagandas mais famosas feitas lá em Terezin. É uma partida de futebol entre soldados e prisioneiros. Tudo ia ser muito amigável se todos esses prisioneiros não tivessem sido mandados para morrer em Auschwitz logo depois da partida. Mas vamos falar agora da estrutura de Terezin. Não esquece que lá era uma cidade. Lá tem vários prédios espalhados pelas ruas e a maioria serviu ou como alojamento para os prisioneiros na época da guerra ou como escritório para os soldados nazistas. Hoje em dia, alguns ainda são preservados e se tornaram museus. E eu falei alguns porque lembra que eu já te contei que ainda hoje tem gente que mora lá? Deve ser estranhão, né? As exposições de lá são incríveis. Essa daqui é sobre produção cultural lá dentro do campo na época da guerra. Isso porque entre os prisioneiros também tinha atores, escritores, músicos e eles continuavam produzindo lá dentro para tentar manter o mínimo de sanidade mental com o que eles encontravam. Então era um pedaço de carvão e qualquer pedaço de papel. E saíram obras incríveis que têm exposição nos museus. Esse prédio grandão aqui era usado como depósito de armas na época da guerra. Dá pra imaginar? E uma das partes mais interessantes e também mais importantes na visita a Terezin é conhecer os espaços que foram preservados. Esse aqui, por exemplo, é um alojamento que mostra como as coisas funcionavam ali na época da guerra. Eu falo réplica porque esses móveis não são os originais. Os originais mesmo estavam completamente podres, mas a imagem que mais fica na cabeça a hora que a gente vai embora é essa aqui. Ela fica na entrada de uma das partes do campo de concentração e tem aquela clássica frase dos nazistas, que é o trabalho liberta. Entrando ali é um espaço como se fosse um campo de futebol cercado por celas e ali ficavam milhares de prisioneiros. E lembra que eu te falei que Terezin foi construída para ser um forte? Pois é, embaixo de toda aquela estrutura tem quilômetros e quilômetros de túneis que ligam de todo lugar até todo lugar ali dentro. E a gente pode fazer uma caminhada de mais ou menos 1,5 km para conhecer um pouco de como é isso lá embaixo. Esse tipo de visitação é muito polêmico.
Isso porque, querendo ou não, acaba lucrando com a dor e com o sofrimento de milhares de pessoas. Milhares só no caso específico de Terezinha, né? Porque se você for pegar a guerra inteira, são milhões e milhões de pessoas. Mas eu, pessoalmente, acho que é uma experiência muito rica e muito importante para que a gente consiga se aproximar um pouco da história daquelas pessoas e ter a dimensão do quão horrível foi e saber que isso não pode mais acontecer. A visitação toda, Terezinha, é muito difícil e muito emocionante, mas eu tenho certeza que vai te levar numa viagem no tempo como poucas experiências conseguem fazer com a gente. E eu espero que esse vídeo tenha conseguido pelo menos te mostrar um pouco do que é Terezinha e da história desse lugar todo. E você reparou que nesse vídeo não teve trilha sonora? Pois é, eu achei que dessa vez não combinava não.